Nem tudo que está escondido foi esquecido. Os segredos da Terra vêm à tona. Arquivo Secreto. Nas profundezas gélidas dos Montes Urais, uma das cadeias de montanhas mais antigas do mundo, na então União Soviética, ergue-se um pico com um nome que ecoa o terror: Kholat Syakhl. Para os povos indígenas Mansi, a Montanha dos Mortos. É aqui, em uma noite implacável de 2 de fevereiro de 1959, que um dos mais perturbadores, estudados e inexplicáveis mistérios do século XX foi selado sob metros de neve e um silêncio mortal. 9 jovens esquiadores experientes, liderados pelo talentoso Igor Dyatlov, embarcaram em uma expedição de inverno. Eles eram estudantes universitários, cheios de vida, com idades entre 20 e 38 anos, e estavam perfeitamente preparados para os desafios extremos da natureza siberiana. Mas algo naquela montanha os encontrou. Algo tão aterrorizante que os fez rasgar suas próprias tendas de dentro para fora, abandonar seus sapatos e roupas de frio essenciais e fugir desesperadamente para o frio mortal, onde as temperaturas atingiam 30 graus Celsius negativos. Seus corpos seriam encontrados semanas depois, espalhados em posições macabras, alguns com fraturas cranianas e torácicas inexplicáveis, mutilações bizarras, como a ausência de olhos e língua, e o mais arrepiante, vestígios de radiação detectados em suas roupas. Este é o caso Dyatlov Pass, um arquivo secreto que a poderosa União Soviética tentou silenciar, classificando o inquérito como confidencial por 3 anos, mas que, por mais de 60 anos, continua a ressoar globalmente, alimentando debates e teorias. O que realmente aconteceu na Montanha dos Mortos? Uma avalanche traiçoeira? Um ataque de criatura selvagem mítica? Experimentos militares soviéticos ultra-secretos? Ou algo de outro mundo? Um fenômeno tão bizarro que a mente humana ainda luta para compreender. Hoje, no arquivo secreto do Arquivo Proibido, vamos reconstruir essa tragédia passo a passo, utilizando os escassos documentos oficiais, relatos dos investigadores da época e as últimas análises forenses. Analisaremos as evidências perturbadoras, as inúmeras teorias e as conclusões oficiais que até hoje deixam mais perguntas do que respostas. Preparem-se para um mergulho no frio, no terror e no inexplicável. Nossa jornada começa em 23 de janeiro de 1959, na Universidade Técnica Estadual dos Urais, UPI, em Sverdlovsk, hoje Ekaterimburgo, na então União Soviética. A equipe e o objetivo. A equipe, liderada por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de 23 anos com vasta experiência em esqui de montanha, era composta originalmente por 10 membros. Todos eram estudantes ou graduados da UPI, com idades que variavam entre 20 e 38 anos. O objetivo da expedição era ambicioso: realizar uma jornada de esqui de montanha de grau 3, o mais difícil na classificação soviética da época, cobrindo cerca de 300 quilômetros em um terreno montanhoso desafiador, com o Monte Otorten como destino final. Os membros detalhados: Igor Alexeyevich Dyatlov, líder da equipe, 23 anos, estudante de engenharia de rádio. Zinaida Alexeyevna Kolmogorova, 22 anos, estudante de engenharia. Lyudmila Alexandrovna Dubinina, 21 anos, estudante de engenharia. Alexander Sergeyevich Kolevatov, 24 anos, estudante de engenharia. Rustem Vladimirovich Slobodin, 23 anos, engenheiro recém-formado. Yuri Nikolaevich Krivonichenko, 23 anos, estudante de engenharia. Yuri Alexeyevich Doroshenko, 21 anos, estudante de engenharia. Nikolai Vladimirovich Tibobrignoli, 23 anos, engenheiro de construção. Semyon Alexeyevich Zolotarev, o mais velho do grupo, 38 anos, instrutor de esqui e veterano da Segunda Guerra Mundial, com experiência militar. Yuri Yefimovich Yudin, o 10º membro, também estudante de engenharia. O desistente, Yuri Yudin. Em 28 de janeiro, Yuri Yudin foi forçado a abandonar a expedição. Ele sentiu fortes dores devido a uma crise de ciática e teve que retornar.
Sua saída, embora trágica para ele, seria a chave para a sobrevivência e um dos últimos elos com a equipe intacta. Depoimento, contextualizado, baseado em entrevistas de Eugene e registros do caso. Em entrevistas posteriores à tragédia, Yuri Eugene expressou a dor de ser o único sobrevivente. Eles estavam animados, cheios de energia. Dyatlov era um líder forte e meticuloso. Nunca imaginei que aquele até logo seria a última vez que os veria. O destino me salvou, mas me condenou a uma vida de perguntas. Eugene faleceu em 2013, carregando o peso desse mistério. O cronograma e o silêncio. Dyatlov havia planejado enviar um telegrama ao seu clube de esportes na UPI até 12 de fevereiro, notificando-os sobre o retorno da equipe a Visay. A falha no envio desse telegrama se tornaria o primeiro e angustiante sinal de que algo estava terrivelmente errado. As últimas imagens e relatos. As fotos e os diários de bordo da equipe, recuperados posteriormente, mostram o grupo em bom humor, registrando os belos, mas traiçoeiros, cenários dos Urais. A última entrada no diário foi feita em 31 de janeiro, descrevendo o acampamento em um vale antes da subida final para o Kholat Syakhl. Estamos cansados, mas o espírito é bom. Amanhã a montanha, registrou Dyatlov. Foi em algum momento da noite de 1º para 2 de fevereiro de 1959 que o inexplicável aconteceu. A equipe havia montado acampamento na encosta leste de Kholat Syakhl, a aproximadamente 300 metros da linha de árvores, em uma área exposta aos elementos. O alarme da não comunicação, a falha no envio do telegrama até 12 de fevereiro, começou a preocupar os colegas na UPI. No dia 20 de fevereiro, uma expedição de busca e resgate foi oficialmente iniciada, mobilizando equipes de busca voluntárias, militares e até mesmo aeronaves. A descoberta da tenda, 26 de fevereiro. A expedição de busca, após dias de procura, encontrou a tenda dos esquiadores em 26 de fevereiro, abandonada e coberta por uma camada de neve na encosta do Kholat Syakhl. O choque foi imediato e profundo. A tenda estava parcialmente colapsada e, o mais crucial, rasgada por dentro em vários pontos. Todos os pertences essenciais da equipe, sapatos, roupas secas, equipamentos de esqui, diários e comida, estavam dentro. Baseado em relatórios de busca e entrevistas. Mikhail Sharavin, um dos primeiros membros da equipe de busca a chegar à tenda, descreveu em depoimento. A tenda estava cortada de dentro para fora. Parecia que alguém havia usado uma faca ou objeto afiado para sair desesperadamente, sem sequer abrir o zíper. Havia neve e gelo sobre os pertences, indicando que fora abandonada às pressas. Yuri Koptelov, outro membro, acrescentou: era como se estivessem fugindo de algo. O que os faria sair assim, no meio do frio, as pegadas na neve? Perto da tenda, os investigadores encontraram 8 ou 9 pares de pegadas visíveis, algumas descalças, outras com apenas uma meia ou com um sapato só, liderando colina abaixo em direção à floresta. As pegadas, apesar do frio extremo que chegava a 30 graus Celsius negativos, sugeriam uma saída apressada e desorganizada da tenda, sem tempo para se vestir adequadamente. A distância até a floresta era de cerca de 1,5 km. Os primeiros corpos, 27 de fevereiro. Os primeiros 2 corpos, Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko, foram encontrados em 27 de fevereiro, não em 4 de maio como na versão anterior, sob um pinheiro na floresta, a cerca de 1.500 metros da tenda. Eles estavam seminus com evidências de congelamento extremo, hipotermia severa, mas Krivonichenko tinha queimaduras de 3º grau nas mãos e nos pés, sugerindo que tentaram acender uma fogueira. Havia galhos queimados. Os próximos 3, 5 de março. Mais 3 corpos, Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin, foram encontrados entre o pinheiro e a tenda, em posições que sugeriam que estavam tentando retornar ao acampamento. Dyatlov estava com as mãos na cabeça, Slobodin com um ferimento não fatal no crânio, uma fissura,
e Kolmogorova com marcas de escoriações no corpo. Todos morreram de hipotermia, mas as lesões levantam questões. O médico legista Boris Vozrozdeny, que realizou as autópsias, relatou a estranheza das descobertas ao promotor Lev Ivanov. Ele observou que as lesões encontradas em Slobodin, por exemplo, não foram causadas por uma luta humana, mas por uma força externa extremamente forte, sem quebrar o tecido mole externo. Isso já levantava bandeiras vermelhas. As descobertas dos últimos 4 corpos, encontrados apenas em 4 de maio em uma vala a 75 metros do Pinheiro, seriam ainda mais perturbadoras e transformariam o caso Dyatlov Pass em um dos mistérios mais persistentes e horríveis do mundo. Os últimos 4 corpos foram encontrados Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotarev, Alexander Kolevatov e Nikolai Thibault Brignoles. Lesões graves e inexplicáveis, as mais chocantes. Lyudmila Dubinina teve a língua, os olhos e parte da boca arrancados. Suas costelas estavam fraturadas em 10 lugares, em um padrão que indicava uma enorme pressão sem danos externos à pele. Semyon Zolotarev. Fraturas nas costelas em 7 lugares, comparáveis às de um grave acidente de carro. Ele também não tinha os globos oculares. Nikolai Thibault Brignoles. Uma fratura grave no crânio esmagando o osso temporal. Alexander Kolevatov. Múltiplas fraturas na cabeça e o corpo gravemente machucado, baseado em relatórios forenses e entrevistas com peritos. O Dr. Boris Vozrozdeny, em seu relatório final e em relatos a colegas, descreveu as lesões como o resultado de uma força imensa, comparável à pressão de uma onda de choque ou um impacto de grande magnitude, mas sem sinais de lesão externa nos tecidos moles ao redor. Ele categoricamente descartou ataques de animais, pois além da ausência de outros sinais, não havia remoção de tecido carnudo ao redor das fraturas, apenas os ossos afetados. A ausência da língua e dos olhos em Dubinina e Zolotarev, especificamente, permanece um dos aspectos mais macabros e inexplicáveis. A radiação. O mais chocante para a época foi a descoberta de níveis de radiação em algumas das roupas dos mortos, especialmente nas de Lyudmila Dubinina e Yuri Krivonichenko. Os testes indicaram um nível significativo de contaminação por partículas alfa e beta, baseado em relatórios da época. O promotor Lev Ivanov, que liderou a investigação, afirmou em entrevistas posteriores, após a queda da União Soviética, que a presença de radiação nas roupas foi um dos fatores que me fizeram suspeitar de algo militar. Não era natural. Ele foi instruído a encerrar o caso e classificá-lo. A coloração estranha. Alguns corpos apresentavam uma coloração marrom alaranjada na pele e cabelos grisalhos, apesar de sua idade, o que levou a especulações sobre exposição a algum tipo de energia ou agente químico. As vestimentas confusas. Alguns dos corpos estavam vestindo as roupas dos outros esquiadores. Dubinina usava parte do casaco de Zolotarev. Isso sugeria uma redistribuição de roupas em algum momento, talvez em desespero para se proteger do frio. Diante da inexplicabilidade dos fatos, a União Soviética agiu rapidamente. A investigação oficial foi encerrada em maio de 1959, apenas 3 meses após a descoberta dos primeiros corpos. A causa oficial das mortes foi declarada como uma força natural irresistível, e o acesso à área de Dyatlov Pass foi restrito por 3 anos. Os arquivos do caso foram classificados como secretos, e o sigilo só seria quebrado décadas depois. Esse silêncio oficial, por sua vez, alimentou as mais variadas e intrigantes teorias. A teoria da avalanche, a explicação oficial revisitada. A explicação mais aceita hoje pelo governo russo, após uma reabertura do caso em 2019, é a de uma avalanche de laje, uma placa de neve compactada, que deslizou e os assustou, forçando-os a rasgar a tenda para escapar. A pressão da neve explicaria as fraturas. Críticos apontam que o local não tinha características típicas de avalanche íngreme e a tenda foi rasgada por dentro, não esmagada pela neve. Além disso,
As pegadas ordenadas colina abaixo não condizem com o pânico de uma avalanche. No entanto, um estudo publicado em 2021 na revista Communications, Earth and Environment, por pesquisadores da EPFL na Suíça e da ETH Zurique, utilizou modelos computacionais para simular uma avalanche de laje específica, em um ângulo de inclinação incomum, que poderia ter atingido a tenda sem deixar um rastro maciço, causando as fraturas em alguns dos corpos. Eles argumentam que os esquiadores, em pânico, teriam cortado a tenda para escapar e, desorientados, teriam se afastado, sucumbindo ao frio. Experimentos militares secretos soviéticos. Muitos acreditam que a área era uma zona de testes militares soviéticos secretos. A presença de radiação nas roupas e a coloração dos corpos poderiam indicar a explosão de uma bomba experimental ou algum tipo de arma secreta, um teste de parafuso ou arma sônica. A ausência de uma cratera e de outros danos maciços é um ponto fraco, mas o sigilo do governo é um forte argumento. Em 2018, um ex-promotor russo, Mikhail Sharavin, afirmou em entrevista ter visto arquivos que mencionavam testes de armas de impulso ou armas sônicas na região dos Urais, embora sem ligação direta comprovada com o incidente Dyatlov Pass. Essa teoria permanece popular entre os teóricos da conspiração, o ataque de criaturas selvagens ou povos Mansi. A lenda local dos Mansi fala de criaturas míticas como o Menk, um tipo de Yeti. Outra teoria cogitou ataques de ursos ou até mesmo de caçadores Mansi. No entanto, as análises forenses descartaram ataques de animais, e os Mansi eram conhecidos por serem pacíficos, com a região sendo considerada sagrada e não associada à violência. OVNIs e fenômenos desconhecidos. Relatos de testemunhas, de outro grupo de esquiadores a 50 quilômetros de distância e de um meteorologista, sobre esferas laranjas brilhantes no céu na noite do incidente, alimentaram a teoria de OVNIs ou algum fenômeno luminoso desconhecido. A ideia é que os esquiadores teriam sido expostos a alguma energia ou luz que causou pânico e as estranhas lesões. O efeito infrassônico, vórtice de Kármán. Uma teoria científica intrigante sugere que ventos incomuns soprando sobre a topografia específica dos Urais poderiam ter criado um vórtice de Kármán, gerando sons infrassônicos de baixa frequência. Sabe-se que esses sons inaudíveis podem induzir pânico, náuseas, desorientação, medo extremo e até sensações de pavor em humanos, forçando-os a fugir da tenda em um estado de terror irracional. Embora ainda seja uma teoria, estudos neurocientíficos confirmam os efeitos do infrassom. A combinação com uma avalanche de laje, simulada nos estudos de 2021, poderia ter criado o cenário perfeito para o pânico e as lesões. O caso de Dyatlov Pass é um enigma que se recusa a ser completamente desvendado. A cada nova investigação, a cada nova teoria, mais perguntas parecem surgir. Seja por uma combinação cruel de forças naturais extremas, uma avalanche de laje com ventos infrassônicos, ou por algo que a ciência ainda não pode explicar, como experimentos militares secretos ou encontros com fenômenos desconhecidos, a morte dos 9 esquiadores em Kholat-Syakhl permanece um dos arquivos secretos mais perturbadores da história humana. Ele nos lembra da vulnerabilidade do ser humano diante da natureza selvagem e, talvez, dos segredos que as montanhas e os governos podem guardar. A pergunta persiste, ecoando por mais de 60 anos. O que foi que levou aqueles 9 jovens, experientes e bem equipados, a um fim tão horrível em uma noite congelante, rasgando suas próprias tendas para fugir de um terror invisível e incompreensível? Qual sua opinião mais forte sobre o caso de Dyatlov Pass? Você acredita em uma explicação natural, por mais rara que seja, ou em algo muito mais sinistro e inexplicável? Deixe sua teoria nos comentários. Se você foi impactado por este arquivo secreto e sente a urgência de desvendar esses mistérios, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações e ative o sininho. Eu sou Arthur Montenegro e este foi mais um Arquivo Proibido.